A seguir, Hora da Notícia. Metade dos apenados do Instituto Penal de Passo Fundo não consegue ir para o regime semiaberto porque não tem uma carta de trabalho. É aí que entram 2 programas da UPF para mudar essa situação. No quadro Fatos de hoje tem novas informações sobre a reforma da Previdência e as obras no aeroporto Lauro Cortes. Um concurso para estudantes de jornalismo do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar com a jornalista Júlia Poça, que foi primeira pauta em 2015. E ainda um passeio com muita história e diversão. Alunos das escolas de Passo Fundo participam de uma caça ao tesouro. Hoje é quarta-feira, é 9 de outubro. Fique com a gente porque é hora da notícia. A Feira do Livro de Passo Fundo foi apresentada ontem para a comunidade. Neste ano o tema é Livro, Farol de Transformações. O patrono dessa edição é o escritor Pablo Moreno, autor de literatura infantil e infanto-juvenil. A Feira do Livro acontece de 1º a 10 de novembro no estacionamento aberto do Passo Fundo Shopping. A entrada é de graça. E a partir de hoje, o Cais Petrópolis vai atender até às 10 horas da noite. Isso de segunda a sexta-feira. A equipe da saúde da noite vai ter 3 médicos, 1 enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem e 1 farmacêutico. Vão continuar sendo oferecidos os serviços básicos, como consultas e atendimentos com enfermeiros, também a vacinação. Também vai ter um veículo disponível caso o paciente precise ser transferido para outro serviço de saúde. Então, só para reforçar, o Cais Petrópolis vai abrir das 8 da manhã até às 10 da noite de segunda a sexta-feira. Metade dos 300 apenados do Instituto Penal de Passo Fundo não consegue ir para o regime semiaberto, porque é muito difícil conseguir uma carta de trabalho. É por isso que entram 2 programas da UPF, o Balcão do Trabalhador e o Mediajur. Eles trabalham para mudar essa situação. Ontem foram entregues equipamentos de segurança para os apenados que trabalham dentro da instituição, mas não para por aí. Entenda a situação na reportagem da Júlia Poça e do Moacir Prestes. Para fazer sabão, o André mexe com óleo de cozinha, soda e açúcar. Luvas, máscara e óculos estão na lista do que pode evitar acidentes. Tudo importante, até o óculos para não respingar, se respingar não cair no olho. Além dele, outros apenados do Instituto Penal de Passo Fundo receberam kits de proteção para o trabalho. São cerca de 500 equipamentos comprados com recurso do Ministério Público do Trabalho. Nos kits tem capacete, luva, máscara, protetor auricular, botinas de borracha, óculos de sol e de proteção e capa de chuva. Na entrega, a professora Maíra, que é coordenadora do Balcão do Trabalhador da UPF, explicou como e por que usar os equipamentos. Você corta o pé, aí provavelmente você vai ter que tomar vacina para tétano. Como muitos desenvolvem atividades externas, a gente precisa do óculos de sol e das capas de chuva, as botas de borracha, porque a gente lava muito piso aqui. E serviços que envolvem principalmente a água, né, porque o risco de contaminação é bastante grande. Os protetores auriculares, o pessoal que trabalha nas reformas, nas obras. Então a gente tem toda uma equipe que desenvolve um trabalho aqui dentro, mas que estava desprotegido. Questão essencial para que o trabalho dentro da casa prisional siga acontecendo. Não basta o preso trabalhar, tem que trabalhar em condições adequadas, primando sempre pela segurança. Essa sala, assim como várias outras do Instituto Penal e do Presídio de Passo Fundo, foi reformada pelos próprios apenados. E é por isso que equipamentos como esses são tão importantes, porque eles garantem a segurança de quem trabalha pela manutenção desses espaços. Até então, os apenados trabalhavam sem equipamentos de proteção, mas a preocupação ultrapassa os muros do Instituto. O Balcão do Trabalhador tem o projeto Trabalho do Preso, que busca ou levar empresas para dentro das penitenciárias ou reinserir o apenado no mercado de trabalho. Para as empresas, essa contratação tem custos até menores. Um ex-apenado pode receber 75% de um salário mínimo. E para quem ainda não saiu do sistema, o trabalho representa menos tempo em reclusão. A cada 3 dias trabalhados, reduz 1 dia na pena. Mas mesmo assim, não é fácil conseguir a tal carta de emprego. É ela que garante que presos do regime semiaberto possam sair durante o dia e voltar à noite para o Instituto.
Dos 300 apenados em Passo Fundo, 140 aguardam uma oportunidade de emprego. Se a gente conseguir pegar essa pessoa, colocar ela no mercado de trabalho, onde ela possa trabalhar, onde ela possa prestar um ofício e onde ela possa efetivamente desenvolver uma atividade, aos poucos ela vai se reambientando e vai descobrindo que pelo trabalho ela pode ter uma vida digna. Então a gente busca tanto trazer o trabalho aqui para dentro, quanto levar a pessoa lá para fora, prestar serviço. Uma cartilha foi elaborada pelo Balcão do Trabalhador para incentivar esse tipo de contratação, reflexo de um debate que se prolonga na sociedade brasileira. E hoje, muitas vezes, o próprio apenado ele acaba pedindo uma carta de emprego por uma pessoa que tem um CNPJ, um parente, um amigo, simplesmente para cumprir a formalidade. E não é essa a função da pena, e não é essa a atitude que esperamos, mas que muitas vezes, por não ter a oportunidade, por ter as portas fechadas, ele acaba tendo que recorrer a essas situações. Então, essas situações nós temos que tentar, ao máximo, aparato de diminuir essa problemática. E passa, sim, por uma conscientização, uma questão cultural, com o setor dos empresários, industriários, né, onde, além de prevenir futuros crimes, também possa servir para que a pessoa que cumpra a pena tenha oportunidades de ressocialização. E agora a gente vai atualizar as informações sobre a reforma da Previdência com a jornalista Júlia Poça. Quais as novidades, Júlia? Tudo bem, Felipe? Então, o Senado concluiu hoje a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC, da reforma da Previdência. Faltavam 6 destaques e foram todos rejeitados ou retirados. A questão agora é a votação em segundo turno. De ontem para hoje, muita coisa mudou e o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não garante que essa votação ocorra até o dia 15. Ele admitiu que é bem provável que só aconteça na segunda quinzena do mês. A questão toda é política. O governo não gostou da desidratação que o Senado fez na reforma, retirando, por exemplo, a proposta de reduzir o benefício do abono salarial e ameaça rever o Pacto Federativo. Os senadores também cobram do governo o mesmo tratamento dado aos deputados em relação à liberação de emendas. Então, o impasse está criado. Outro assunto que interessa bastante também para a gente são as obras no aeroporto Lauro Cortes. Tem alguma novidade, Júlia? Então, o prefeito Luciano Azevedo ele esteve com o governador Eduardo Leite nessa semana e pediu agilidade no início das obras, porque ao Estado cabe assinar a ordem de serviço. O governador disse que a questão logística é fundamental e estratégica para o Estado, mas não estabeleceu data. Então, a informação dada na semana passada de que a ordem de serviço seria assinada em 15 dias poderá não se confirmar. Por isso, nós vamos aguardar a partir de agora, né, Felipe? Ok, muito obrigado então, Júlia. E daqui a pouco a gente te mostra uma atividade para aprender brincando sobre a história de Passo Fundo. É uma caça ao tesouro. Nós já voltamos. Olha só essa notícia. Neste momento, uma aeronave de 2,5 toneladas está sendo transportada de São Paulo para Panambi em um caminhão. Ela tem aproximadamente 7 metros de comprimento e quase 3 de largura. Para fazer o transporte, a aeronave teve que ser desmontada. A Força Aérea Brasileira comprou esse equipamento do governo americano em 1972 e ele ficou em operação por pelo menos 30 anos. Em 2007, a aeronave foi levada para o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. No ano passado, ela foi adquirida em um leilão e agora vai fazer parte do Museu Militar Brasileiro, que fica em Panambi e conta com mais de 150 viaturas. O equipamento deve chegar no museu no sábado à tarde, só que antes de ir para a exposição, ele vai passar por um processo de limpeza e remontagem. A expectativa é que ela fique pronta para ser conferida nos próximos dias. E a sexta-feira começou nublada e deve ter pancadas de chuva no decorrer do dia. Vamos ver como fica a previsão para os próximos 2 dias. O sábado será chuvoso durante o dia e a noite. A mínima será de 15 e a máxima 19 graus. Domingo com sol, com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima 14 e máxima 20 graus.
Pois é, como a gente viu, o clima não deve colaborar muito para as atividades ao ar livre. Por isso, o Domingo no Campus teve que ser transferido, então marca na agenda porque a nova data é o dia 27 de outubro. Mas a programação ela segue a mesma, vai ter trilha ecológica, atividades de ciências, dança, a água e a erva mate é por nossa conta. E para a criançada tem até brinquedo inflável. Lembrando então, o evento começa às 3 horas da tarde do dia 27 de outubro. E você é estudante de jornalismo aqui do Rio Grande do Sul, já ouviu falar do Primeira Pauta? Ele é um concurso voltado para futuros jornalistas que estão entre o 3º e o 6º semestre e este ano ele está em sua 11ª edição. A Júlia Poça foi Primeira Pauta em 2015, está aqui com a gente no estúdio para contar um pouquinho dessa experiência, né? Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada. Então, Valeu. Como que foi participar do Primeira Pauta? Então, foi uma experiência muito rica para mim, que estava na época no 6º semestre de jornalismo, né? A gente que sai do interior, a gente sempre se depara com uma nova realidade quando chega na capital. Então, por isso, foi uma experiência muito rica. E sempre tem um tema, né? Qual que foi o tema da tua vez, da tua edição? Bom, o meu tema sempre é voltado para cidades, né? Geralmente, no meu tema estava se falando muito da questão da mobilidade urbana. Então, foi sobre isso que eu falei na minha época. Uhum. E tu teve que produzir um vídeo, foi um áudio? Qual foi a atividade que... Na primeira etapa, a gente fez um texto, né, mais voltado aqui para a questão da cidade mesmo, mais geral. E na segunda etapa, então, era um vídeo, né, que concorria na questão da mobilidade urbana, mas sempre seguindo a lógica das cidades. Quando nós encerramos entre os vencedores, nós também falamos da questão das cidades, né? Dessa vez, então, o meu tema foi sobre imigração. Pessoas que chegam em Porto Alegre e se deparam com essa situação, essa cidade enorme, o que elas fazem daí em diante, né? Eu imagino que deve ter tido... você deve ter experienciado muitas coisas boas por lá, né? Mas pode contar pra gente o que tu mais trouxe de positivo dessa experiência? Nossa, realmente, foram muitas coisas interessantes, mas acho que o mais positivo, assim, que eu trouxe foi em relação às aulas que a gente teve lá. A gente aprendeu muito sobre jornalismo político, sobre jornalismo de dados. Nós conversamos com os profissionais da Zero Hora na época, eles nos deram várias dicas, várias coisas que eu uso enquanto jornalista até hoje. Então, acho que essa relação de estar num grande veículo, né, numa mídia estadual, tem muito a enriquecer a nossa experiência enquanto jornalista. Ok, então, muito obrigado pela presença, Júlia. Imagina, eu que agradeço. E agora você vai ver um passeio com muita história e também diversão. É que alunos das escolas de Passo Fundo podem participar do projeto Conhecendo o Espaço Cultural Roseli Oleski Preto, uma parceria entre a Secretaria de Cultura e de Educação. Olha só. Concentração. Desafios. Procura a próxima pista atrás do... E curiosidade. Agora, conhecer parte da história de Passo Fundo ficou ainda mais divertido. Vocês vão ganhar um mapa. Nesse mapa vai estar cada lugarzinho que vocês precisam passar, aonde fica, vai ser bem fácil de vocês se localizarem. Uma caça ao tesouro que passa pelos museus, Academia de Letras, pelo teatro, Instituto Histórico e pela biblioteca. É o projeto Conhecendo o Espaço Cultural Roseli Oleski Preto, que fica no centro de Passo Fundo. Ele existe já faz uns anos, né? E a gente esse ano trouxe uma novidade, que é unir, né, a diversão, a aventura, né, considerar a criança como um investigador. As crianças vão atrás de pistas e constroem juntas, em equipes, né, a história de cada um dos prédios que compreendem o espaço. Eles vão em busca, eles batalham, isso ajuda muito na busca das resoluções, né? De ler uma informação e saber compreender ela e ir atrás do teatro, da biblioteca, do museu. Tarefa vencida. E de quebra, deu para conhecer alguns espaços da cidade. Estava no museu, outra na academia. Muito legal, é o melhor passeio que a gente já teve. E se você quiser descobrir qual é o tesouro, é só agendar uma visita com a escola. Eu devo estar. Teatro!
E para quem estiver interessado, a caça ao tesouro pode ser agendada com a Biblioteca Municipal pelo telefone 3311 1128. Hoje a gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. E as nossas principais notícias estão no programa A Semana, hoje às 11 horas da noite, amanhã e domingo às 7 da noite. O Hora da Notícia volta na segunda-feira, ao vivo, ao 12h30. Um ótimo fim de semana para você e até lá!